todos e a todas a mais esse episódio de Líderes em Gestão a Sério, o episódio 5, que trata sobre accountability, senso de dono e engajamento no trabalho no ambiente híbrido. Hoje nós vamos falar de duas coisas que podem te ajudar muito no maior desafio que a história do trabalho já vem enfrentando, que é a questão do trabalho híbrido. Muitas companhias possibilitaram com que os seus colaboradores pudessem apontar qual o melhor tipo de relação que eles encontram com o seu trabalho a partir de então. Estou me referindo a um modelo presencial, a um modelo híbrido ou ao modelo home office. A maioria das pesquisas apontaram os colaboradores desejando permanecer no modelo híbrido de trabalho. Mas e agora? Como liderança, como é que tu vem estabelecendo uma atuação até então? E como é que tu vai continuar, como é que tu vai estabelecer uma relação dentro do modelo híbrido que passa a ser uma realidade e não um momento de transição entre uma situação sanitária que a gente está vivendo? Eu tenho uma boa notícia para ti, o accountability pode te ajudar nessa gestão e de obter melhores resultados das melhores pessoas. Verdade? Essa nossa jornada aqui vai tratar sobre a segunda dimensão do accountability, que é o own it, que é o tomar posse, o de responsabilizar-se pelos resultados. Por exemplo, empresas que dependem muito do trabalho de uma equipe de vendas, e essa equipe é uma equipe contratada como pessoa jurídica, elas estão bastante preocupadas com essas pessoas pelo resultado que elas podem trazer, pelo fato delas não pertencerem, não se sentirem pertencentes àquela empresa. Então, eles tentam buscar soluções que vão além de uma comissão básica que aquelas pessoas possam trazer e possam contribuir como resultado. A gente está falando aqui do senso de dono, como desenvolver em pessoas que têm essa relação de trabalho também, não só no pessoal híbrido, mas o senso de dono, que é o objeto dessa dimensão, que é o ownership. Né? O dono quer que o seu empreendimento tenha sucesso, que ele tenha resultado, que ele tenha futuro, que ele cresça e que ele gere lucro. É uma visão de empreendedor, não é verdade? Então, quem não possui ownership, ele não se importa, não é comigo, não vou fazer aquilo pelo qual eu sou pago, eu acabo ficando abaixo da linha. Então, a liderança precisa estar bastante atenta a um aspecto. Ownership não depende das circunstâncias. O que isso quer dizer, na verdade? Se você assume a accountability em algumas situações e convenientemente rejeita em outras, não consegue se manter no accountability. E ele passa a ser ocasional. E além de impedir de fazer com que as pessoas assumam a responsabilidade em todas as circunstâncias, você ainda vai manter essas pessoas no ciclo de vitimização. Então, líderes accountable, eles acreditam que o engajamento no trabalho e a satisfação dos colaboradores, elas são fundamentais na administração de uma empresa. Você tem que criar um ambiente onde todos se sintam que representam essa empresa, a menos que tenha pessoas que saibam pelo que você luta, que queiram dar o melhor de si em cada situação, você vai se dar mal. Percebe? Mas de que engajamento a gente está falando? Esse tema ele é tratado de um jeito muito genérico muitas vezes. Existem empresas que acreditam que aplicando uma pesquisa de clima está medindo engajamento. E clima e engajamento são construtos totalmente distintos. Assim como engajamento também se confundem com outras definições, como comprometimento com a organização, que também são conceitos diferentes. Inclusive, eu tenho um trabalho que desenvolvi uma pesquisa junto com a professora Ana Cláudia Vasques, onde nós relacionamos engajamento no trabalho, comprometimento com a organização e desempenho em uma equipe de vendas no Brasil. O resultado foi bastante interessante e dentro dessa pesquisa ficou bem clara a distinção entre esses dois construtos, engajamento no trabalho e comprometimento com a organização e a relação dele com o desempenho em equipes de vendas. Ficou bastante interessante essa pesquisa, a gente pode conversar sobre ela em outro momento. Mas voltando, as pessoas engajadas a gente consegue reconhecer da seguinte forma: elas têm um prazer e uma satisfação no trabalho que
aparece a olhos vistos. Eles encontram propósito que revigora. A todo dia eles se sentem revigorados com o trabalho. Eles têm mais satisfação e emoções positivas em relação àquilo que eles fazem. Eles têm mais vigor, energia, se dedicam mais e são mais concentrados no trabalho. Eles se dedicam às atividades propostas a ponto até de entrar em estado de flow. Eles possuem uma sensação de pertencimento e que aqui a gente encontra então a relação com ownership, né, que é o senso de dono. Eles se sentem muito próximos e muito dentro da organização onde eles estão e se sentem donos dessa organização. Por isso que é necessário que as equipes também tenham líderes engajados no trabalho. Quando se fala em engajamento, muitas vezes a gente ouve falar, líderes querem equipes engajadas. Líderes terão equipes engajadas se eles também forem engajados no trabalho. Por que isso? Porque eles passam a ser vistos como líderes inspiradores. Eles conseguem oferecer o senso de propósito, eles conseguem mostrar um ponto de chegada para a sua equipe, responsabilizando-as pelo resultado. Está conseguindo entender como isso ocorre dentro do trabalho híbrido? Pesquisas no Brasil, inclusive, já mostraram o quanto que pessoas mais engajadas no trabalho têm maior desempenho naquilo que elas desenvolvem. Foi feita uma pesquisa, inclusive fora do Brasil, mas com os dados muito bem definidos, que mostram que recepcionistas de hotéis que são engajados no trabalho tendem a fazer com que hóspedes retornem aos seus hotéis, se hospedem de novo naquele hotel. Garçons engajados conseguem as melhores gorjetas, verdade? Então, pessoas engajadas, elas são mais leais às suas organizações e a taxa de rotatividade e de acidente no trabalho entre eles é muito menor. As pessoas engajadas, elas aceitam tarefas desafiadoras que exijam uma dedicação extra e eles cometem menos erros e menos acidentes. Eles enxergam as suas tarefas, as suas responsabilidades como desafios, eles estão acima da linha e não como obstáculos, não estando abaixo da linha. Então, eles não tendem a se vitimizar, eles tendem a solucionar, eles tendem a buscar respostas, eles tendem a melhorar quando algo eles percebem que não está funcionando bem. Eles têm mais motivação e eles acabam imprimindo um esforço maior nas suas atividades e se divertem muito trabalhando. São aquelas pessoas que conseguem rir até mesmo quando eles fazem alguma coisa que não deu certo, ou quando eles fazem um jogo de tentativa e erro e dá erro. Eles aprendem com aquilo, mas sem perder as emoções positivas. Eles não se vitimizam porque alguma coisa deu errado. Como eu já disse, eles consertam. Eles são motivados positivamente para o trabalho e para a sua vida pessoal também. Eles conseguem ter um bom nível de vida em família, em vida social, com seus amigos e separam muito bem cada ambiente. Eles trabalham muito, mas eles não são adictos ao trabalho. Isso o workaholic é. Então, o engajado no trabalho não é aquela pessoa compulsiva por trabalho. O workaholic, sim, e isso é um desvio de conduta que precisa ser tratado. O engajamento do trabalho, não. O engajamento do trabalho tem prazer nisso, tem prazer no que ele faz. Então, a gente está falando de um estado mental positivo que traz a sensação de bem-estar, de preenchimento e identificação em relação ao trabalho. Assim, você pode identificar uma pessoa quando ela é engajada no trabalho, porque ela sente segurança psicológica, ela tem significado e disponibilidade para o trabalho. O sentido de pertencer, de dono, acaba fazendo com que ele seja uma pessoa vista como desafiadora e significativa. Ele vê o ambiente social de trabalho como seguro. Eles são disponibilizadores, eles disponibilizam seus recursos pessoais para o trabalho, eles satisfazem as suas necessidades de segurança, significado e disponibilidade com aquilo que eles estão fazendo. Então, o engajamento no trabalho é o que energiza os colaboradores, tanto os teus colaboradores quanto a ti mesmo, liderança. Ele incentiva a persistência no alcance de resultados e faz com que se concentrem intensamente nos seus esforços. São pessoas muito focadas
nos esforços necessários que eles precisam fazer. O engajamento produz resultados positivos, como o desempenho no trabalho. Então, ele tem uma correlação direta e positiva com o desempenho. Pessoas engajadas, maior desempenho no trabalho. Aqui a gente não mencionou nada a respeito do modelo de recursos e demandas de trabalho, e os recursos de trabalho e os recursos pessoais estão relacionados também positivamente com o engajamento no trabalho, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, tá certo? Mas o modelo híbrido de trabalho, como é que ele vai ficar, como é que ele se aplica nisso tudo? Né? Primeiro aqui você já sabe, não é novidade, eu vou me tornar repetitiva aqui, eu sei, comando e controle, já sabe que não funciona nesses ambientes. É um modelo atento ao que acontece. E a liderança é o grande articulador disso tudo. Então, tá atento ao que acontece, é o líder ser o articulador disso tudo, é o pulo do gato. Né? O líder, ele dá um norte, ele promove a comunicação, a colaboração e acaba apoiando a equipe a trabalhar junto, tanto quando ela está longe quanto ela está perto. Ele faz com que as pessoas sejam donas das situações, aquele senso de ownership, de sentido e de significado. Viram como tudo isso está conectado? Parece difícil? Calma, eu estou aqui para te ajudar, só um pouquinho. Um ponto muito importante para ser trabalhado pela liderança com a equipe nesse formato é poder ajudar com que eles alcancem o accountability, com que eles se sintam responsáveis pelo resultado, que eles se sintam mais engajados no trabalho nesse ambiente híbrido, que também se relaciona a poder ouvir todos os lados de uma situação. É poder usar o bom senso. Tu, como liderança, precisa estar atento, porque tu não vai estar em todos os espaços e vai ter que trabalhar muito isso dentro de ti. Tá? Então, por que tu vai acreditar num e não vai querer nem ouvir a outra parte? Por que a verdade de um vai se sobrepor a uma verdade do outro? Né? Isso é uma terra fértil para tudo dar errado, para você perder o seu espaço de liderança. E como é que vai ficar a confiança nisso tudo? O injustiçado, ele fica preso na vitimização, porque aquele que não é ouvido, ele vai se sentir injustiçado sim. E tu acaba reforçando isso porque ele acaba perdendo tudo e você perde a ele também. Tá? E como ter um senso de dono desse jeito? Né? Você pode dar um passo importante nesse sentido, podendo aceitar a história toda, a história inteira, assumindo a parte nos problemas e nas circunstâncias, independentemente da condição ou da história. Se não fizer isso, as consequências elas podem ser terríveis. Não cai nesse canto da sereia. Cuidado. Então, ownership é a capacidade de poder conectar situações atuais com o que você fez e com circunstâncias que ainda você vai viver, com circunstâncias futuras. Se você não vai conseguir relacionar, nunca vai ser capaz de assumir uma situação e resolver essa situação. E se você não é parte do problema, você acaba também não sendo parte da situação. Um passo on it, que é essa segunda dimensão do accountability, ele vai requerer um esforço sincero para admitir que todo mundo está varrendo para debaixo do tapete antes que seja tarde demais. Cuida com isso, vê se as pessoas não estão jogando coisas para debaixo do tapete, tá? Porque então é preciso que você, como liderança, possa avaliar e desenvolver a própria capacidade de assumir as circunstâncias, de se tornar crível, confiável, inspirador, transformacional que seja. Um outro fator importante nesse movimento é o autoconhecimento e o apoio que a liderança pode dar para a tomada de decisão, mesmo presencial, híbrido ou em home office. Então, eu preciso entender como eu produzo melhor, o que me traz mais satisfação. Poder interagir em casa, usar o tempo do trânsito para estudar, para treinamento, para reunião, ou para estar presente sabendo que precisa da interação direta com as outras pessoas, precisa de orientação, de coaching e etc. É necessário, é preciso saber como eu funciono melhor, porque é importante para que faça funcionar.
Então, eu vou escolher um modelo presencial, um modelo home office ou um modelo híbrido através de eu poder identificar em mim aquilo que me faz melhor, que me torna mais produtivo, que aumente o meu desempenho e que eu tenha e que eu desenvolva esse senso de dor. Em todos os casos, não se exclui o desenvolvimento das pessoas para que elas se sintam energizadas, colaborativas, sob coordenação e focados, certo? Quer ver uma forma de organizar a tua equipe para atender às necessidades e às preferências deles? Vou te dar o caminho das pedras agora. Desenhe a persona das pessoas da tua equipe. E para cada uma delas, tenta fazer um mapa de empatia. Vamos fazer um design ou um redesenho, né, de trabalho e fechando acordos a partir dessa forma híbrida, se for a estabelecida. Job crafting também ajuda muito nesse momento aqui, porque a gente está discutindo sobre novas relações de trabalho e sobre o redesenho do trabalho também. Isso vai ser discutido com eles e uma forma de trabalho e acompanhamento, isso vai surgir. Nisso está trazendo autonomia, nisso está trazendo a participação dos teus colaboradores nisso e podendo te organizar também na questão do foco, na questão daquilo que vocês querem que eles entreguem, aquilo que você como liderança entende que é necessário ser entregue como resultado do trabalho deles. Você estará discutindo com os donos da empresa, aumentando a satisfação deles, o sentido e o significado no trabalho também. Além de combinar quais são as responsabilidades que eles terão que alcançar e formando indivíduos autônomos, accountables e intraempreendedores, que é aquele empreendedor dentro da empresa. E aí, que tal? Aí é só desenhar como vai funcionar o trabalho com esse time e se tornar referência no que faz. Não é isso também que muitos líderes desejam, poder ser referência naquilo que faz, tomando algumas ações nesse sentido, ajudando a tua equipe a chegar nesse ponto, tu vai se tornar uma referência tanto para a tua equipe quanto para o mercado com que tu atua. Percebe como isso também é um foco em resultados? E o quanto isso pode te ajudar muito no trabalho e na adaptação a esse novo modelo de trabalho que está chegando? Então eu quero te dar um desafio. Experimenta. Se precisar, me chama para a gente trocar ideias, para a gente trocar experiências, para colocar isso em prática. Tá certo? Só experimentando vai saber se isso pode ser uma das alternativas que eu estou te mostrando agora, como esse passo que eu mostrei, esse caminho das pedras, para resolver essa questão de como te organizar no meio do trabalho híbrido da melhor forma, onde tu consegue desenvolver o senso de dono nos colaboradores e aumentar cada vez mais o teu espaço de liderança e os resultados que tu entrega. Gostou do vídeo de hoje? Então deixa o teu comentário na rede que tu está ouvindo e vendo esse vídeo. Me procura para a gente trocar ideias, para a gente trocar experiências. Vamos fazer uma rede de colaboração aí. Deixa o teu like que ajuda bastante também para que esse vídeo possa chegar em tantas outras pessoas. E até a semana que vem, onde a gente vai tratar sobre Solve It, a terceira dimensão do accountability. O que mais vem com Solve It, eu ainda não sei, mas eu sempre faço uma correlação com algum outro assunto interessante para ajudar na tua gestão. Até lá, obrigado por tudo, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!